Olá, aluno! Olá, aluna! Nós vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje com o tema principal, aditivos químicos nos alimentos, mas também vamos ter a oportunidade de falar sobre os rótulos e nós vamos finalizar falando sobre alimentos diet, light e adoçantes, né? Ou seja, essa diferença, tá? Então, vamos iniciar aí a nossa conversa falando que alguns materiais naturais são naturais e outros são sintéticos, né? Podem ser adicionados aos alimentos. Para conservá-los, essas substâncias são chamadas de aditivos químicos e são usadas aí para dar cor ou acentuar os sabores dos alimentos. E quando a gente fala de aditivo químico, né, são muito comuns em salgadinhos, esses que a gente compra em sacolas, em pacotinhos, né, aqueles salgadinhos normais que a gente come nos intervalos, vendo televisão, né, enfim, em biscoitos, refrigerantes e alimentos enlatados, tá? Alguns aditivos são encontrados na natureza, como é o caso dos corantes extraídos da beterraba, tá? Ou os carotenos de vegetais de cor vermelha, laranja ou amarela, como a cenoura, tá? Também temos as antocianinas, que são extraídas de diversas plantas. Contudo, existem outros que são produzidos em laboratórios, sendo, portanto, artificiais ou sintéticos. Um tipo de aditivo, chamado gordura trans, é fabricado por meio de um processo que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente. Essa gordura ela é usada para dar mais consistência aos sorvetes, às batatas fritas, aos bolos, a biscoitos, a chocolates e algumas margarinas. A gordura trans ela aumenta o risco de problemas cardíacos, porque ela eleva os níveis do chamado colesterol ruim, que podem prejudicar aí o fluxo, né, de sangue nos vasos sanguíneos. É por isso que alguns médicos e nutricionistas recomendam evitar o consumo desse tipo de gordura, tá? Também por esse motivo, os fabricantes vêm reduzindo a quantidade de gorduras trans nos alimentos. As indústrias são obrigadas a colocar nos rótulos dos alimentos e bebidas a quantidade de gordura trans que um alimento contém. Nessa imagem que a gente está tendo aí, ó, que vocês estão visualizando, nós temos um rótulo, tá? E aqui, ó, nós temos destacado a quantidade e a porcentagem de gordura trans, né? Dentro de uma tabela nutricional de um alimento aí que é consumido pelas pessoas, ok? Há outros termos utilizados nos rótulos, tá, dos produtos como para substituir gordura trans. Então, você pode encontrar também gordura ou óleo vegetal hidrogenado, você pode encontrar parcialmente hidrogenado, tá? Tudo isso se refere o quê? À presença da gordura trans nos alimentos. Agora vamos então aí falar sobre os rótulos, tá? E que contém informações importantes. Então, ao analisar a embalagem de um alimento, o primeiro passo é observar a data de validade e a forma como o produto deve ser armazenado, principalmente depois de aberto, né? Se é em local fresco, se é na geladeira e assim por diante. É importante lembrar que o prazo da validade, né, de alguns produtos, ela diminui depois que você abre esse produto. Então, no rótulo você encontra também informações nutricionais, como a listas de nutrientes. Olhem aqui, nós temos a listagem dos nutrientes, né, que contém, e as substâncias que são adicionadas a ele, ou seja, os aditivos químicos. Ó. Então, você tem a quantidade e a porcentagem aí. Outra informação importante que a gente encontra nos rótulos é a questão do valor energético, né, ou valor calórico. Nesta imagem a gente vê ele bem aqui, ó, bem aqui no início, aqui em cima, ó, é o primeiro, tá? Ele indica a quantidade de quilocalorias ou de quilojoules na porção. Quilocalorias e quilojoules são unidades usadas para medir a energia. E quanto maior for o número de quilocalorias e quilojoules, maior será a quantidade de energia contida no alimento. Traduzindo, né, quanto mais calórico é o alimento,
mais atividade física você vai ter que fazer para você queimar isso tudo que você está consumindo. E a gente finaliza agora falando dessa diferença de alimentos diet, light e adoçantes, né? Os alimentos dietéticos, né, chamados de diet, são aqueles feitos sem determinadas substâncias. Pessoas com diabetes, por exemplo, devem, né, dar preferência ao consumo de produtos diet, que não contêm açúcar comum, que é a sacarose, tá? Já os alimentos lights apresentam um teor mais baixo de calorias ou de algumas substâncias em relação ao produto padrão, tá? E para que as indústrias possam utilizar no rótulo, né, a palavra light, a redução deve ser de pelo menos 25% em relação ao produto padrão, tá? Esses alimentos, eles beneficiam pessoas com algumas restrições alimentares. E por último, né, nós temos aí os adoçantes, que são produtos usados por pessoas com restrição ao consumo do açúcar comum. Alguns adoçantes são produtos sintéticos, então é importante lembrar que o uso deste produto por si só, tá, não leva ao emagrecimento nem substitui a necessidade de uma alimentação equilibrada e controlada no tratamento da obesidade. No rótulo desses produtos, tá, está especificada a quantidade diária máxima que pode ser ingerida sem risco, né? Além disso, algumas pessoas são alérgicas a determinados adoçantes e não podem consumi-los, perfeito? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.